Namastê, Om Shanti, uma boa noite, sejam todos bem-vindos uma vez mais ao programa Lux Esotérica. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, ouvintes. Sejam bem-vindos às edições do programa Lux Esotérica do ano de 2010, ao vivo com áudio pela Rádio Esotérica FM e agora sim também com imagens pelo nosso canal da Ustream. Vocês estão acompanhando o nosso programa que tem por objetivo, ouvintes, trazer os temas da espiritualidade, do ocultismo, do esoterismo. E a partir desse programa, que está indo ao ar em março de 2012, nós vamos iniciar o segundo nível do nosso curso de Teosofia e Esoterismo. Vamos trazer para vocês, ouvintes, a temática do ocultismo e do esoterismo e das tradições ocultas. Vai ser um nível do nosso estudo que vai falar das ciências e tradições ocultas. E com isso nós vamos preencher aí os anseios dos associados e simpatizantes da Levir, que nos apoiam para que esse programa e outras iniciativas da internet possam estar sendo transmitidas. Você que não conhece ainda a Levir, acesse agora mesmo www.levir.com.br. é o site onde vocês vão encontrar, ouvintes, centenas e centenas de textos e muitas e muitas palestras, conferências, vídeos de muitos oradores, divulgadores das tradições espiritualistas. Vocês vão encontrar na Levir. E são os associados da Levir que nos apoiam para que nós tenhamos condições de estar aqui com vocês, levando essa programação. Nosso estúdio aqui em São Paulo conta com o apoio e prestígio dos associados da Levir, para que nós possamos manter aqui a nossa infraestrutura e levarmos todo esse trabalho para vocês, ouvintes. É realmente uma satisfação nós começarmos a partir do dia de hoje a levarmos a temática das ciências ocultas para vocês. Vai ser realmente um trabalho bastante extensivo, que nós sabemos vão ocupar vários programas, mas com certeza acho que vai ser muito interessante, até porque nós temos aqui os recursos multimídia para trazermos para vocês esse trabalho. E inicialmente nós gostaríamos de abordar aqui com vocês comentários iniciais que nós podemos trazer da grande teósofa que foi Annie Wood Besant, que deu uma conferência em Londres há mais de um século atrás, quando ela falou exatamente sobre o ocultismo, sobre o esoterismo, procurando dirimir as dúvidas e traçar realmente um perfil do que realmente viria a ser essa temática. E essa palestra, que foi proferida em 30 de junho de 1898 na loja Blavatsky em Londres, se transformou num pequeno livrinho chamado Ocultismo, Semiocultismo e Pseudocultismo. É, na verdade, um livreto que traz a transcrição dessa palestra. Vocês podem, aqui está na minha mão o livrinho, vocês podem inclusive, se quiserem, adquiri-lo na livraria da Levir, lá no nosso site. Vocês vão encontrar esse material. E nessa palestra, então, Annie Besant fala do que realmente é o ocultismo e o que é semi-ocultismo e o que é o falso ocultismo, então o pseudo-ocultismo.
isso é muito importante porque as pessoas têm realmente uma visão distorcida desse assunto. Não por acaso as pessoas têm essa visão distorcida, porque obviamente que ninguém tem obrigação de, na sua vida, estudar detidamente esses assuntos. Mas aqueles que estão procurando compreender a sua espiritualidade, que pretendem iluminar a sua caminhada espiritual com informações, não podem ser capturados por preconceitos que nós vemos tão popularmente serem trazidos a respeito desse assunto. Então, os primeiros comentários que Annie Besant faz é exatamente com relação à espiritualidade em geral. Infelizmente, o mundo, as pessoas, como genericamente falando, generalizando, que pode ser um erro, mas as pessoas acham que espiritualidade não é um assunto prático, não tem a ver com a vida das pessoas e de que o mundo não iria para frente, não aconteceria nada de bom ou de melhor no mundo se as pessoas realmente tratassem mais da vida espiritual. E então, quando se fala desse tema, ocultismo, normalmente se lembram aí das tradições antigas e principalmente de povos que tiveram um sistema religioso, um sistema espiritual muito intenso, como os egípcios. E olhando para trás, como aquela civilização desapareceu, as pessoas podem imaginar uma civilização que era baseada apenas na religião, e dentro dessa religião havia um grande esoterismo, não poderia realmente dar boa coisa. E Annie Besant justamente esclarece que isso é um ledo engano. Na verdade, tudo que nós vemos no mundo hoje é fruto de uma ideação espiritual. Nada surge nesse mundo, queridos ouvintes, também espectadores do programa Lux Esotérica, nada existe nesse mundo que não tenha sido primeiro pensado, que não tenha sido criado no mundo espiritual para depois surgir aqui na matéria. E já tivemos a oportunidade de trabalhar com vocês os princípios herméticos, onde praticamente o primeiro dos grandes princípios herméticos, do grande instrutor do mundo que esteve encarnado na humanidade no Egito há 50 mil anos atrás, Hermes, aquele que viria depois a ser chamado o deus Thoth, que se transformou também numa dinastia, numa sequência de sábios que também se autodenominavam Thoth. O primeiro princípio hermético diz que o mundo, o todo é mental. É o princípio do mentalismo. Então, ouvintes, ao estudar a espiritualidade, ao estudar o ocultismo, o esoterismo, nós estaremos estudando o mundo das causas, o mundo que origina esse mundo onde nós estamos. E isso, ouvintes, aí é ir à essência, é ser radical no seu sentido mais profundo, pois radical é aquilo que vai na essência. E nós não poderemos caminhar perfeitamente dentro da nossa espiritualidade se nós, ouvintes, não conhecermos o mundo que gera esse mundo onde nós estamos.
O mundo material, o mundo manifestado, onde as pessoas labutam com tanto sofrimento, com tantos percalços e obstáculos que nós enfrentamos, ele se origina no mundo espiritual. Daí, ouvintes, que conhecer os princípios que regem esse mundo espiritual nos trará, com certeza, isso eu dou testemunho, uma paz de espírito. Nos trará realmente compreensão de que o mundo não é um local injusto, não é um local à semelhança do inferno, criado para trazer sofrimento para as pessoas, mas sim de que o mundo onde nós estamos, ele é o efeito das causas colocadas em andamento por seres espirituais e por nós mesmos, seres humanos que estamos aqui. Nada que está manifesto no mundo é por acaso. E aqueles que professam o acaso, a sorte, o azar, na verdade não compreendem verdadeiramente as bases do universo em que nós nos encontramos. E vemos também, ouvintes, que além da obra de Annie Besant, nós temos trabalhos de outros grandes ocultistas, né, que falaram também sobre todo o arcabouço do que venha a ser o esoterismo. E entre esses ocultistas, obviamente, que está Helena Petrovna Blavatsky, que por nós sermos teósofos e, obviamente, estudarmos muito as obras dela, nós temos, obviamente, uma preferência pelas opiniões e por sua literatura. E Blavatsky falou também muito sobre essa temática. A temática do esoterismo, do ocultismo, e trouxe, no final do século XIX, um renascimento para o ocultismo. Blavatsky é com certeza a mãe do movimento espiritualista, do movimento esotérico moderno, porque se não fosse por Blavatsky, nós ainda tatearíamos na escuridão, procurando saber coisas que os seus escritos abriram para nós o conhecimento, como a existência da sabedoria divina, o conhecimento transcendental, que é possuído pelos adeptos, pelos mestres da sabedoria, conhecimento esse que era reservado apenas a escolas iniciáticas, a aqueles que tinham acesso às escolas esotéricas fechadas. E, infelizmente, esse conhecimento ficou de forma fechada durante muitos milhares de anos, mas no final do século XIX soou a hora, e a cada século os mestres do Oriente fazem um esforço para trazer esse conhecimento oculto para o Ocidente. Já há muitos séculos ficou exatamente estabelecido de que os mestres do Oriente tentariam trazer a luz para os ocidentais. E Blavatsky foi exatamente essa amanuense dos mestres. E sobre o ocultismo, Blavatsky, no seu livro Ocultismo Prático, uma seleta de estudos de escritos de Blavatsky, ela estabelece a verdadeira natureza do ocultismo. Nesse seu livrinho, Ocultismo Prático,
editado aqui no Brasil pela Editora Teosófica, e também está disponível para vocês lá na livraria da Levir. Também acho que na nossa seção de membros nós temos lá esse arquivo. Blavatsky diz: ocultismo é, na verdade, o verdadeiro altruísmo. É a aplicação do inegoísmo em benefício do nosso semelhante. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam e realmente propagam essas ideias, o ocultismo, ouvintes, não é simplesmente o estudo das leis ocultas, das leis esotéricas, mas sim é, como o próprio nome diz, é o desenvolvimento das capacidades ocultas verdadeiramente espirituais. E não há nada mais profundo no nível espiritual do que o trabalho que o ser humano pode fazer de levar uma vida dedicada ao bem-estar do seu semelhante. Trabalhar pela iluminação não própria, mas para a dos nossos semelhantes. E isso, de certa forma, é, com outras palavras, o que propagou, o que ensinou o Mestre Jesus quando disse que nós deveríamos amar os nossos semelhantes como nós deveríamos amar a nós mesmos. Amando a si mesmo e amar o nosso semelhante, amando a todos como o Divino Mestre amou a todas as pessoas. E isso, ouvintes, é altruísmo, e isso é também ocultismo. No nosso segundo bloco de hoje nós vamos falar exatamente sobre as ideias distorcidas que as pessoas têm sobre o esoterismo e sobre o ocultismo. Porque, lamentavelmente, se imagina-se que o ocultismo seja uma série grande de práticas, de rituais, de conhecimentos malévolos, negativos, que servem para auferir proveitos para si mesmo, para dominar os outros, para atacar, para ferir as demais pessoas. Mas o que Blavatsky estabelece nos seus escritos, que ao contrário do que popularmente se diz, o verdadeiro ocultismo é o altruísmo mais elevado. Diferentemente, é isso que nós vamos abordar aí durante todos os programas dessas séries, que nós vamos abordar as ciências ocultas. O ocultismo ou altruísmo espiritual, ele é muito diferente das ciências ocultas. Aí é que está realmente o diferencial. E nós não podemos confundir as coisas. As ciências ocultas, elas existem, elas têm o seu conhecimento próprio sobre as coisas do mundo, são baseadas, obviamente, nas leis ocultas e principalmente nos princípios herméticos que nós já abordamos aqui com vocês, ouvintes. Então, vamos falar de astrologia, de numerologia, de cabala, vamos falar de alquimia, que nós já falamos um bocado, mas vamos voltar a esse assunto. E vamos falar também das tradições ocultas, as sociedades secretas, como a maçonaria, como a Rosa Cruz, como as grandes tradições espirituais do Oriente. E dessa forma, ouvintes, nós vamos estudar esse mecanismo que são as ciências ocultas, que não são necessariamente sinônimas de ocultismo. Ocultismo, ouvintes, é sinônimo, na verdade, de teosofia, de sabedoria divina.
é o que há de mais elevado dentro do ser humano, que é mais impessoal e que obviamente sempre está ligado com a luz, com a espiritualidade. É isso que nós gostaríamos inicialmente, lançando aí a pedra fundamental dessa nossa série de programas, de trazer para vocês. Mas no segundo bloco do nosso programa de hoje nós ainda vamos falar um bocado sobre isso. Vamos tentar dirimir aqui alguns preconceitos, algumas coisas que realmente prejudicam, né? Em espanhol, preconceito é prejudício, ou seja, aquilo que prejudica, ou seja, que pré-julga algum assunto. E quando se fala de ocultismo, de esoterismo, há muito o receio que as pessoas têm é realmente muito grande. Mas estudando, investigando, trazendo esse tema à baila, trazendo à luz, vocês vão perceber, ouvintes, de que, na verdade, o que nós tratamos aqui, e sempre essa nossa proposta, são conhecimentos que auxiliam a nossa evolução, que aceleram o nosso progresso, que, se conhecidos, se aplicados, vão contribuir para a nossa evolução. Então agradecemos muitíssimo aí a grande audiência daqueles que estão nos acompanhando pela Rádio Esotérica FM. Não deixem, ouvintes, de colocar a Esotérica FM nos seus favoritos e não deixem de divulgar esse programa para os seus amigos, para as pessoas que realmente estão buscando como vocês. Durante todo o dia nós temos aqui muito boa música na Rádio Esotérica FM. E durante as noites, às 9 da noite, temos aqui o programa Lux Esotérica, que só é possível com o apoio, com o patrocínio de você, que já é nosso associado da Levir, e vai ser possível com o apoio de você, querido ouvinte, querido espectador, que vai se transformar também num associado, criando condições materiais para que esse programa e outras iniciativas continue no ar. Conheçam a Levir e venham nos apoiar, ouvintes, pois da nossa parte nós estamos aqui mantendo acesa a tocha da luz nas noites aqui da nossa programação. Vamos fazer aquele nosso tradicional intervalinho, mas voltaremos dentro de 3 minutos aqui, continuando nos nossos estudos, falando agora nessa nossa sequência de programas sobre ocultismo e ciências ocultas e dessas tradições, ouvintes. Aguardem um instantinho, nós voltaremos já já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico,
Ao se associar, você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, voltando nesse dia com a sua programação no ano de 2012. Agradecemos muitíssimo aqueles que nos acompanham aqui ao vivo, estão nos vendo também com imagens ao vivo da Ustream, e também você que acompanhe as gravações no site da Levir em www.levir.com.br, na nossa seção de conferências. Lá estão todos os programas Lux Esotérica que já foram ao ar. Mais de 300 programas já transmitimos desde o ano de 2009 e só podemos agradecer aí aos milhares de espectadores, de ouvintes que nos têm nos acompanhado, e principalmente aqueles que nos têm patrocinado para que nós tenhamos condições de continuar, ouvintes, promulgando aqui essas verdades, porque nós sabemos que aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é elevado merece ser divulgado, ouvintes. Há tantas coisas ruins, negativas aí no mundo. Por que que nós não viríamos aqui ao ar trazer para vocês esses temas tão interessantes? E sempre falando da espiritualidade com vocês, mas o que é importante, ouvintes, é nós falarmos sempre aprofundando esse tema das ciências e tradições ocultas. Mas o livrinho da doutora Annie Besant, o Ocultismo, Semi-Ocultismo e Pseudo-Ocultismo, nos traz também alguns comentários muito importantes com relação a essa temática. Mas antes até de trazer esses comentários, nós gostaríamos de rebater aqui, ouvintes, de certa forma, uma percepção completamente errônea, uma percepção que parte
do oposto daquilo que nós procuramos trazer aqui, parte da ignorância, do desconhecimento do que vem a ser ocultismo, do que vem a ser esoterismo e até a própria espiritualidade, pois infelizmente é um preconceito popular que propaga, que reproduz nas mentes das pessoas que esse conhecimento de ocultismo, de esoterismo, de ciências ocultas seria um conhecimento demoníaco, seria um conhecimento negativo, que só pessoas malévolas é que praticam, que conhecem esses assuntos, ou que vão numa livraria e compram esses livros, ou que frequentam ordens esotéricas, ou que são membros da maçonaria, da Rosa Cruz, da Sociedade Teosófica, que frequentam o espiritismo, os cultos afro-brasileiros e toda sorte de cultura que existe ligada a esse tema. Tem até pessoas aí que já até me disseram que os seus próprios médicos, aí, os seus psiquiatras, disseram para elas que quem frequenta esses ambientes, essas sociedades, essas organizações, tem que ir urgentemente no psiquiatra, tem que tomar remédio, tem que fazer terapia, deveria se tratar, porque isso realmente não é uma coisa positiva, não é boa para a pessoa, e além dessa distorção terrível aí na mente dos profissionais aí de saúde, né, entre aspas, ainda há a ignorância popular, ouvintes, sobre esse assunto. Só quem nunca leu um livro de ocultismo, quem nunca teve nas mãos tratados de sabedoria do Oriente ou também do Ocidente, ou quem nunca conversou com um espiritualista, com um maçom, com alguém que pratique yoga ou que estude as tradições do Oriente, ou que nunca tenha ido assistir uma palestra na Sociedade Teosófica, ou que nunca tenha ido a um centro espírita, ou ido a um centro espírita fazer uma consulta ou participar de uma sessão, só quem nunca mexeu com esse assunto é que poderia ter esta visão distorcida de que o ocultismo, que o esoterismo, as ciências ocultas são realmente coisas do mal, são pessoas más, são pessoas demoníacas que estão aí para prejudicar os outros e que têm até pacto com o alheio, com o demônio, com o diabo, e tudo isso, ouvintes, é uma grande ignorância. E para sanar a ignorância, ouvintes, nada melhor do que o conhecimento. Nada melhor do que nós temos aqui uma série de programas que vão realmente trazer a luz em relação a esses temas. E o próprio, ouvintes, o próprio tema da existência dessa entidade demoníaca, desse ser que muitos aí religiosos, muitas tradições teimam em dizer que existem no mundo duas forças supremas e todo-poderosas, que existem Deus e que existe o diabo, que existe o demônio, de que essa força negativa, ouvintes, ela existe no mundo, que é um anjo caído que se rebelou contra a criação divina e veio para o mundo para atentar o ser humano e fazer com que ele caia sempre em erro e sempre esteja desabando, sempre se aferroando cada vez mais aos grilhões do vício e do descaminho. E, caros ouvintes, é
uma ideia que nós temos que combater ferrenhamente, porque esta entidade, ouvintes, que tem aí uma série de iconografias que nós nem procuramos outras aqui para mostrar, mas esse tipo de coisa verdadeiramente não existe, ouvintes. A única fonte do mal que existe nesta terra, nesse planeta, ouvintes, não é o diabo, porque o diabo não existe o demônio, não existe Satanás, não existe Lúcifer como uma entidade ou como uma hoste. Isso é invenção, ouvintes, da religião, da teologia, quer seja cristã ou que seja de outros povos que precederam o cristianismo. Essa força malévola não existe na natureza. A única fonte do mal, ouvintes, nesse planeta, nessa nossa esfera de atuação, é o ser humano. Lamentavelmente, nós, ouvintes, cada um de nós, enquanto seres conscientes, enquanto seres tão divinos que nós temos esse princípio do livre-arbítrio, que em muitas situações, se não na maioria delas, nós temos dúvidas com relação ao que nós devemos fazer, se nós devemos praticar algo a favor de alguém ou de alguma coisa, ou se nós podemos optar contra alguém ou contra alguma coisa. É aqui, ouvintes, a raiz de todos esses problemas. É na consciência humana, porque não existe, ouvintes, bem ou mal na natureza. É a nossa percepção das coisas, é o uso que nós fazemos das energias que transformam as coisas em boas ou más do nosso ponto de vista. Então, quando falamos de esoterismo, de ocultismo, aí estão em jogo, principalmente nas ciências ocultas, estão em jogo energias, está envolvida a vontade, o desejo humano, e obviamente que nós podemos usar as energias do universo de uma forma egoísta, de uma forma autocentrada, ou podemos usar as forças, tudo que existe no universo, de uma forma altruísta, de uma forma benévola. Mas somos nós, ouvintes, seres humanos, que damos essa tônica, que damos esse matiz, esse viés às coisas. O único diabo verdadeiro que existe sobre essa terra, ouvintes, somos nós, a humanidade. Nós vemos que se não houvesse um ser humano nesse planeta, a natureza continuaria aí com a sua beleza, com os seus ecossistemas, os animais vivendo em harmonia, e nós ainda não compreendemos qual é o nosso lugar na economia das coisas. E é por isso, ouvintes, se nós não compreendermos a nossa gênese, a nossa origem enquanto seres espirituais, pois se nós confiarmos nos princípios esotéricos, nas leis herméticas, nós temos que compreender que tudo que está aqui, os nossos corpos, tudo que é natural, tudo que foi erguido, construído também por nós, teve a sua origem no plano da ideação, no mundo espiritual, e não nesse mundo material. Então, é estudando esse mundo das causas que nós vamos compreender que somos nós, ouvintes, os verdadeiros agentes do bem ou do mal no mundo. Não existe essa ordem de anjos, ouvintes, não existe essa legião de seres que estão
que estariam no mundo para fazer o mal. Essa é outra ideia, ouvintes, que nós temos que esquecer. Porque tudo que acontece que nós chamamos de mal, ou que nós chamamos de coisa boa, de bom ou de ruim, é exclusivamente nossa responsabilidade. Não existe nenhum princípio aí, nenhum inimigo fora de nós, seres humanos, ou na nossa sociedade, na nossa comunidade, que venha para atuar de uma forma maléfica. Mas as ciências ocultas, como nós dissemos, ouvintes, podem ser usadas beneficamente, altruistamente ou de forma, lamentavelmente, egoísta. E aí é que há outra confusão, porque as ciências ocultas realmente não são a mesma coisa do que o ocultismo, do que o esoterismo. Então, Annie Besant comenta justamente no seu livrinho Ocultismo, Semi-Ocultismo e Pseudo-Ocultismo em relação a isso. E ela nos diz aqui o seguinte, falando, obviamente, com relação àqueles que confundem a espiritualidade, que, obviamente, cada ser humano possui dentro de si, com o pseudo-ocultismo ou com as ciências ocultas, ou aquilo que ela chamou também de pseudo-ocultismo, falso ocultismo. Então diz a doutora Annie Besant na sua conferência: geomancia, quiromancia, tarô e assim por diante, porque tem as ciências ocultas inúmeras, a numerologia, astrologia, a quiromancia e todas as mancias, as logias esotéricas. Todas essas coisas são muito boas para aqueles que desejam trilhar os desvios da natureza e reunir conhecimento de suas operações obscuras. Eles podem ser inofensivos. Essas pessoas que conhecem esses temas podem ser inclusive interessantes, até mesmo úteis em pequenas coisas. Mas nós temos que saber que todas essas logias, essas mancias, elas não são ocultismo. E seus professores não necessariamente são ocultistas. Então, um pequeno êxito neste rumo, o que não exige muito da mente nem do coração, estudar ciências ocultas, né, pode alimentar a mais absurda vaidade e pretensão, como se esta brincadeira com as apsaras, ou seja, as forças inferiores da natureza, do reino do ocultismo, convertesse um homem comum em um dos seus governantes, um mago. Um homem pode ter sido um mestre de todas estas artes e ainda assim estar muito mais distante do ocultismo do que uma mulher pura e altruísta que busque somente o amor e o serviço, ou do que um homem generoso, de alma limpa, devotado ao auxílio de seus semelhantes. E se estas artes voltam-se para os propósitos egoístas ou nutrem a vaidade, seu instrutor pode encontrar-se perigosamente próximo do portal do caminho da esquerda. E o que é o caminho da esquerda, ouvintes? O caminho da esquerda é o caminho da magia negra. O uso das forças transcendentais para fins pessoais e egoístas. E aí sim, o indivíduo que faz isso, ele se converte realmente em, entre aspas, entre muitas aspas, entre um agente do mal e um agente que as pessoas gostariam
de chamar de um demônio, de chamar de um diabo. Mas ao longo dos nossos estudos aqui, vocês vão perceber, ouvintes, que o comentário que Annie Besant faz é muito oportuno, porque realmente existe essa confusão na cabeça das pessoas. Porque o verdadeiro ocultismo, como mencionam aqui Annie Besant no seu livro, e também mencionou Blavatsky na sua literatura, o verdadeiro ocultismo é altruísmo, é a dedicação totalmente inegoísta para o nosso eu interno e o serviço altruísta principalmente aos nossos semelhantes. Aqueles ouvintes pessoas que se dizem espiritualistas, mas que estão principalmente preocupados consigo mesmos, esses não são espiritualistas, ouvintes. Eles podem, como disse aqui Annie Besant, ter conhecimentos profundos de ciências ocultas, mas não são realmente ocultistas no sentido mais profundo. Eles não praticam ainda aquilo que praticam os verdadeiros mestres da sabedoria, que é o amor incondicional pela humanidade. Não por um indivíduo especificamente, porque isso cada um de nós já é capaz de fazer, mas amar a humanidade como um todo, amar e praticar esse amor com atos, porque nós vemos que a prova dos 9 do amor, caros ouvintes, é o tempo que se dedica. Já falamos isso aqui muitas vezes, mas somos forçados a repetir, porque quando nós amamos uma coisa, nós damos tempo a essa coisa. Então, aquelas pessoas que chegam para mim e dizem: eu não tenho tempo para ir na sua palestra, Osmar. Eu não tenho tempo para ouvir o seu programa. Eu não tenho tempo para entrar lá no site da Levir e ouvir uma palestra ou ler um texto. E obviamente que elas não têm tempo para praticamente nada. Não tem tempo para meditar, não tem tempo para ir na igreja, não tem tempo para ler a Bíblia, porque quando nós realmente amamos uma coisa, nós damos o nosso tempo para ela. Então o que essa pessoa está querendo dizer para mim ou para qualquer outra situação é o seguinte: eu não amo meditar, eu não amo assistir uma palestra, eu não amo fazer estudos com relação à espiritualidade, com relação à essência, porque essa pessoa não dá tempo para isso. Porque se ela realmente amasse, nós vemos como os amantes fazem, né? Nós gostaríamos de gastar todo o nosso tempo com a pessoa que nós amamos, ou trabalhando numa causa que nós amamos, fazendo alguma coisa que nos agrada, que nós amamos profundamente. Então, caros ouvintes, a pedra de toque verdadeira com relação se o indivíduo é um verdadeiro ocultista, ou se ele é um mago ou uma pessoa que conhece apenas ciências ocultas, percebam quanto do tempo dessa pessoa que ela dedica ao serviço altruísta pelo semelhante. Quanto de tempo essa pessoa doa para o bem-estar do próximo, quer seja na sua profissão, quer seja na sua igreja, quer seja no seu grupo esotérico, no seu centro espírita, na sua loja teosófica, na sua loja maçônica, lá no seu capítulo, na sua loja Rosa Cruz, ou se essa pessoa faz trabalho voluntário, quanto de tempo a pessoa dedica para o semelhante.
praticando aquilo que os mestres ensinaram, praticando aquilo que o Buda ensinou, praticando aquilo que o Mestre Jesus ensinou. Se a pessoa não pratica esse amor altruísta, é porque ela não é, ouvintes, ainda um verdadeiro ocultista. Ela pode ter informações, ela pode conhecer ciências ocultas, mas ser um mago, ser um mestre, e tem muitos por aí que se chamam de mestres, né? Atingem o grau de mestre aqui ou acolá, em determinadas ordens, e ficam de peito estufado. Olha, agora eu sou um mestre. Quando, na verdade, os verdadeiros mestres são pessoas extremamente humildes e que passam a maior parte do tempo servindo, preocupados no quê? Em imitar a divindade que lança os raios da sua luz em todas as direções, sem se preocupar a quem essa luz vai iluminar. Então, ouvintes, esse nosso primeiro programa traz esses conceitos fundamentais do que é e o que não é o ocultismo. E nós vamos usar outras literaturas para tratar exatamente das tradições esotéricas, trazendo mais informação, mais iluminação sobre esses temas para o engrandecimento aí da cultura geral dos nossos associados, dos nossos espectadores. E o tempo vai urgindo, vai chegando ao fim mais uma transmissão do nosso programa. E agradecemos muitíssimo a sua audiência, o seu prestígio aos nossos trabalhos, ouvintes. Estaremos com vocês durante todo este ano de 2012, trazendo muitas coisas esotéricas para você que ama o nosso programa, que ama esse conhecimento, ouvintes. É para você que é feito o programa Lux Esotérica. Então convido a todos vocês, ouvintes, para finalizarmos esse programa com o mesmo espírito com que ele se iniciou, buscando uma vez mais o contato com a nossa natureza interna. Vamos, ouvintes, meditar. Vamos nos centralizar dentro da nossa vibração mais profunda, que é dentro dos nossos corações. Vamos, ouvintes, procurar centralizar a nossa consciência nos nossos corações, sentindo o batimento cardíaco. Vamos procurar fechar os nossos olhos e, uma vez mais, sentir a força que está dentro de nós. Vamos, ouvintes, visualizar com o poder da nossa mente a luz interna nos nossos corações, a chispa divina que brilha no coração de cada ser humano, esta chispa que é una com a divindade, que é uma parte indivisível daquele ser transcendental que as religiões chamam de Deus e que está dentro do nosso coração. Visualizemos essa luz se expandir, brilhar intensamente, trazendo, ouvintes, para a nossa realidade, para a nossa vida, realmente o ocultismo, revelando o seu esplendor dentro de nós, que o sol que está lá fora brilhe agora dentro do nosso ser, iluminando todo o nosso corpo, interpenetrando todo o nosso ser. Vamos expandir essa luz em todas as direções, abençoando o mundo para que ele seja cada vez mais fraterno, para que a dor e o sofrimento humano diminuam
ao nosso redor e para que o caminho da nossa evolução seja trilhado sempre com a luz do nosso ser interno a nos guiar. Vamos procurar nesse momento compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita no nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém? Que assim seja, ouvintes. Que o Deus que habita o coração de todos vocês possa sempre cada vez mais brilhar intensamente nas vossas vidas. É isso que nós desejamos, é para isso que existe esse programa. E estaremos durante toda essa semana e nos próximos programas trazendo a temática do esoterismo, do ocultismo e das ciências e tradições ocultas. Esperamos contar com a sua audiência, ouvintes, em uma próxima edição do programa Lux Esotérica. Fiquem agora com a programação musical interativa aqui da nossa querida Esotérica FM. Venham programar as suas músicas preferidas e aguardo vocês na próxima edição desse programa. Até a próxima edição. Até logo. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma.